Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do InResidence. Hoje a gente vai falar sobre esquadrias, os custos envolvidos e o impacto que ela tem na sua obra. A gente vai trazer todas essas informações para vocês detalhadamente, os cuidados que a gente precisa ter, a atenção e quais são os custos que vão impactar diretamente no seu projeto e na realização do sonho do seu cliente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Igor Campos. E eu sou Suiene Arakaki. Nós somos os fundadores do InResidence. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as esquadrias. A primeira coisa que a gente precisa ter uma atenção redobrada é em relação aos cuidados com a execução. Claro que antes disso a gente precisa definir alguns aspectos importantes, mas esse cuidado com a execução para que a gente possa chegar num resultado final, ele precisa existir para você assegurar que tudo aquilo, todo aquele teu esforço, aquele teu empenho, aquele teu cuidado e atenção na elaboração do projeto, de fato, também estejam presentes no momento da execução do seu projeto. Então, você é responsável por isso, por zelar pelo seu trabalho, por tudo aquilo que você desenvolveu ao longo da elaboração do seu projeto. E tem alguns passos específicos que a gente vai trazer para vocês ficarem com essa atenção, com esse olhar, nessa questão da elaboração do projeto de vocês e das esquadrias. E uma das coisas que a gente acredita é com relação a esse item que é extremamente importante na elaboração dos projetos de vocês. Por quê? Porque ele tem um impacto enorme no projeto de vocês. Além da linguagem, além do desenho, do design que a gente quer imprimir no nosso projeto, a gente tem que ter uma atenção redobrada em relação aos custos e aos investimentos que precisam ser feitos para que a gente consiga atingir aquele resultado. Para que vocês façam uma especificação adequada, é muito importante vocês saberem o quão o seu cliente, o cliente de vocês, está disposto a investir. Porque quando a gente fala de esquadrias, o céu é o limite, né? A gente tem esquadrias de alumínio, esquadrias de madeira, esquadrias de PVC, esquadrias em aço. Enfim, tem uma série de possibilidades que o mercado te oferece, que os fornecedores colocam à sua disposição. Então, a gente precisa alinhar primeiro a questão da linguagem e depois a relação dos custos para que a gente consiga viabilizar. Do contrário, não basta a gente pegar uma esquadria extremamente bacana, com desempenho técnico extraordinário, mas ela está fora, ou seja, das questões orçamentárias definidas pelo seu cliente. E aí tem um outro aspecto que a gente queria também trazer para vocês ficarem muito atentos em relação a esse item, que é, ou seja, o impacto das esquadrias no orçamento do seu cliente, que normalmente as esquadrias elas estão enquadradas, não sei se vocês já ouviram falar, no padrão A da curva ABC da construção civil. Até porque, né, Igor, acontece com bastante frequência quando o cliente chega aos nossos escritórios para a gente fazer o briefing, né, depois do contrato assinado. Normalmente o sonho dele, a expectativa é: olha, eu quero muita janela, eu quero muitas portas, eu quero ter contato, integração com o exterior, eu quero ver a visual, né, lá de fora, a paisagem. E aí a gente precisa saber se esse desejo dele está respaldado pelo bolso. Porque a gente sabe, que, como o Igor falou, que as esquadrias têm um custo elevado na composição geral do orçamento da obra. Então, antes da gente embarcar nessa viagem com o cliente, porque, claro, fica muito bonito realmente, a gente precisa saber se realmente isso vai se concretizar, para que você consiga desenhar este sonho dele na medida do bolso dele também. Vamos retomar um pouquinho o que a gente estava falando sobre a questão da curva ABC. Na verdade, a curva ABC, na construção civil, é basicamente o princípio de Pareto aplicado nas nossas rotinas de construção dos nossos orçamentos. O que acontece? Vamos tentar simplificar de uma maneira muito clara e muito objetiva, tá? Digamos que a gente tenha numa obra 100 itens que estão ali relacionados na nossa planilha. 20 desses itens correspondem a 80% dos custos da sua obra. E quando a gente fala 20 desses itens, eu estou colocando 20 para simplificar, tá? Dentro desse nosso parâmetro de 100 itens ali da nossa planilha orçamentária. E quais são esses itens? Das nossas experiências, né, a gente tem
materiais e serviços englobados aí nesses 20 itens, a gente está falando de estruturas, a gente está falando de esquadrias, a gente está falando de equipamentos, de alguma prestação de serviço específica, exclusiva, mão de obra qualificada, enfim. Então, a gente vai, de alguma maneira, identificando no nosso orçamento quais são esses 20 itens e eles são responsáveis, evidentemente, pelos 80% desses custos envolvidos na nossa execução da obra. E as esquadrias, quase sempre, se não sempre, das nossas experiências, elas estão listadas nesses 20 itens que estão ali. Por isso que a Suiane colocou muito bem e alertou vocês dessa preocupação. Quando o cliente fala, eu quero uma integração, uma permeabilidade visual, verificar o interior e o exterior, ótimo, maravilha. Como é que a gente vai fazer isso? Através, ou seja, de uma boa esquadria para permitir essa permeabilidade. Agora, a boa esquadria precisa, evidentemente, caber dentro do bolso do teu cliente. E aí a gente precisa estudar as linhas específicas que estão disponíveis no mercado, se é uma esquadria, enfim, mais recorrente, de custo mais acessível, ou se ela tem algum elemento em especial, se ela tem, enfim, um vidro duplo, se ela tem enfim, é uma esquadria... O próprio perfil, né, Igor? O próprio perfil, porque a diferença do perfil, se vocês pegarem um perfil cortado, na hora que vocês olham do lado de dentro, a quantidade de dobras que esse perfil tem, ele vai implicar diretamente no custo dessa esquadria também, na espessura da chapa, inclusive, tá? Então, existe uma enormidade de elementos aí que vão compor o preço dessa esquadria, tanto da esquadria do perfil em si, quanto do vidro também, tá? E além das dimensões. Então, essa é uma questão bacana de vocês ficarem atentos. No primeiro momento, atenção à linguagem, atenção aos custos, atenção à linha que você está especificando e verifica se isso está cabendo no bolso do seu cliente. Esses aspectos, eu diria, são fundamentais, eles estão relacionados ao ponto de partida para vocês iniciarem, ou seja, o trabalho, o projeto de vocês com esse alerta. Quando a gente fala, né, a gente sempre fala isso insistentemente. Quando a gente está lançando ali nosso estudo preliminar, essas informações que a gente está compartilhando com vocês agora, dos cursos, sabendo que as esquadrias elas impactam significativamente no valor da obra, da intenção do seu cliente de ter essa transparência, essa integração, todas essas informações você já tem que estar com o sinal de alerta ali ligado para poder realmente identificar que, poxa, quanto mais esquadrias eu colocar, quanto mais eu for ao encontro do que o meu cliente está pedindo, eu estou, evidentemente, aumentando esse orçamento e de que maneira eu vou poder equilibrar isso. Ou se você tomar alguma decisão que vá de encontro ao que ele lhe pediu, você precisa justificar. E uma dessas justificativas está diretamente relacionada a essa questão. Fez sentido para você? Se fez sentido, dá um like aqui para a gente, compartilha essa live com os amigos de vocês, manda o link via WhatsApp, chama a galera para estar aqui com a gente, para todo mundo poder se beneficiar desse conteúdo que a gente prepara com tanto carinho para vocês todas as terças e quintas-feiras. Bom, e olha só, até antes da gente prosseguir, queria só colocar mais uma questão aqui, que o Igor comentou a respeito do início do projeto, né? Quando a gente está lançando o nosso projeto, para a gente ficar atento, para que a gente consiga conduzir esse processo de projeto de forma coerente e alinhado com o seu cliente, porque senão vai chegar lá na ponta, lá no executivo, pode acontecer alguma situação constrangedora. O seu cliente pode falar, pô, você fez um projeto para mim que não cabe no meu bolso, né? E ele pode te responsabilizar por isso, porque você conduziu esse processo todo, e querendo ou não, o cliente é leigo, então você que está dentro dessa área da construção, é você que vai fazer essa condução correta desse processo. Então, sim, a gente faz esses desenhos todos para que a gente consiga ter um pouco mais de controle a respeito desses elementos todos e, afinal de contas, conquistar o nosso objetivo e do cliente, que é executar o sonho dele, né? E vamos lá, vamos falar sobre um outro aspecto que é extremamente importante, né? Como é que a gente vai chegar num resultado bacana, num resultado de detalhamento que, de fato, valorize o seu projeto, evidentemente conversando com quem executa.
Um cuidado que eu acho que a gente tem que ter, e a gente sempre fala isso nas nossas lives, quando a gente traz algum conteúdo relacionado a detalhamento, diretamente relacionado a detalhamento, é que o que a gente detalha? Na verdade, o que a gente detalha são os encontros, né? Não faz sentido eu detalhar um perfil de uma esquadria industrial. Normalmente, esses perfis, eles nos chegam, né? Os fornecedores nos enviam para que a gente incorpore no nosso desenho e entenda como a gente vai viabilizar, ou seja, esse detalhamento e essa execução. E se a gente não conversar com quem está ali com a mão na massa, executando os trabalhos, que tem uma experiência extraordinária, a gente vai ficar, ou seja, trabalhando de uma maneira burra, né? Não é um trabalho inteligente, é um trabalho burro, que a gente vai estar detalhando, 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 e eventualmente a gente vai estar dificultando a vida de quem executa. Então, antes de você começar, se você tiver essa possibilidade, entre em contato com quem executa, faça uns desenhos muito rápidos, com croquis, para perguntar, esclarecer se o cara já fez alguma solução semelhante, porque a gente pode aí obter uma série de informações e mais, melhorar a sua condição técnica para que nos próximos projetos você consiga, de fato, viabilizar da melhor maneira possível. Quando a gente fala sobre detalhamento de esquadrias, a gente traz esse desenho com uma certa recorrência, mas, enfim, é para que vocês possam, de fato, entender o que é preciso detalhar. E o que é preciso detalhar justamente são os encontros. Então, a gente tem aí, nessa situação, né, alguns perfis que são próprios das linhas que nós optamos desse projeto especificamente, e a gente foi trabalhar os encontros entre os perfis, os trilhos, os perfis estruturais, enfim, como é que a gente pensou todas essas questões para poder viabilizar o nosso projeto. Então, é aquilo que eu comentei com vocês. A gente não detalha o perfil, a gente incorpora o perfil e faz esse detalhe desses encontros. E aí a gente precisa realmente exaurir todas as possibilidades que estão ali disponíveis, conversando com os colegas que executam, para a gente chegar na melhor solução possível. E ainda assim a gente pode cometer algum erro, tá? Eventualmente, se você não tiver um conhecimento técnico de como fazer esses detalhes, de como viabilizar, se você estiver envolvido com a obra logo no início, quais são as vantagens que você tem nesse sentido? Você pode estar, ou seja, no início, apresentando algumas questões que eventualmente não estejam claras para você, do ponto de vista de solução, para as pessoas que estão executando, para quando chegar o momento, você já tiver essa solução de fato construída e caracterizada para você minimizar qualquer tipo de impacto na tua obra. Então, comecem desde o início, crie uma relação importante com quem está executando, uma relação de cooperação, né? Ou seja, realmente de um ajudando o outro, para que a gente consiga obter o melhor resultado possível. E aí a gente vai justamente, né, para essa questão que a Sui comentou do protótipo. Então, vejam, a gente conversou com o serralheiro, a gente desenhou, a gente foi lá, falou, pô, vamos ver como é que essa chapa ela é feita. A gente mandou dobrar, a gente fez um corte específico, e aí a gente testou para ver se realmente esses perfis eles conseguiam ser incorporados dentro dessas relações que a gente estabeleceu. Então, a gente testa, é preciso testar, né? Além do detalhe, o detalhe por si só, ele não garante toda e qualquer solução ou imprevistos que eventualmente venham a acontecer. Então, se a gente tiver a oportunidade lá no início de estar junto, de fazer o detalhe, de fazer o protótipo, de conversar com quem está executando, quando as coisas forem sendo executadas, os problemas são minimizados. Então, daí a importância da gente estar imerso na nossa obra para conseguir obter os melhores resultados. O que não pode acontecer de forma alguma, e aí a gente abomina isso, é você chegar sem nenhuma solução, sem nenhum desenho, sem nenhuma contribuição e esperar que as pessoas tragam para você as soluções do seu projeto. Isso a gente realmente condena. E aí vocês podem achar que a gente está sendo um pouco duros, mas a verdade é essa, é o que a gente acredita. Pode estar certo, pode estar errado, mas é o que a gente acredita. Você precisa levar alguma solução. Não deixe na mão de outras pessoas darem soluções que são de sua responsabilidade. Você pode até estar errado,
mas você precisa levar alguma coisa, porque quando você leva, a pessoa constrói uma solução melhor com base naquilo que você apresentou. E aí, é claro, a gente precisa acompanhar a execução, estar mergulhado no canteiro de obra para ver realmente como está sendo executado, eventuais situações que a gente não previu e que acontecem, né? Então, a gente estava fazendo aí esses vincos que vocês estão vendo no mármore, né? Que é uma soleira onde a esquadria está sendo assentada, eles ajudam na drenagem da água. Então, a chuva cai ali entre os perfis, tem algumas perfurações nos trilhos, e aí a água ela escorre por esses vincos que foram feitos para poder ajudar nessa drenagem. Então, são detalhes e soluções que a gente vai aprendendo, inclusive, com quem executa. Por isso a importância que eu comentei com vocês de realmente estarem envolvidos no processo de execução. Então, essa chapa inteira que vocês estão vendo aí na imagem é aquele pequeno protótipo, aquele pequeno perfil que foi, enfim, recortado, e os trilhos já estão inseridos lá dentro. Então, são várias questões, vários pequenos detalhes que fazem toda a diferença para a gente chegar ao final e poder comemorar. Então, acho que essa talvez seja o recado, né? A gente trabalhar de tal forma que a gente consiga interagir com as pessoas que estão executando, avaliar os custos todos envolvidos para que caibam no orçamento do seu cliente, que atendam às suas expectativas enquanto linguagem de projeto e que a gente consiga estar dentro realmente da obra para poder acompanhar esse processo, melhorar nossa condição técnica com quem executa e obter sempre os melhores resultados para a gente poder comemorar o final. Então é isso. Semana que vem tem mais. Eu desejo a todos vocês um ótimo final de semana, de bons trabalhos e bons detalhamentos aí. Falou, gente. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.